Shabbat Shalom. Nós somos a congregação Moreste Yeshua aqui de Salvador, Bahia, em mais um Shabbat, e hoje o último Shabbat do mês de Reshvan, a porção semanal Hayé Sará, a vida de Sara, que é do livro de Bereshit, Gênesis, do capítulo 23, versículo 1 até o capítulo 25, versículo 18. Estamos hoje já no último dia da semana para encerrar essa semana do estudo dessa porção. Vamos, nesse momento, temos ainda, deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos mais ou menos 50 minutos, dá para fazermos algumas reflexões sobre essa porção. Bereshit, Gênesis, capítulo 23, a partir do versículo 1. Essa porção, Hayé Sará, a vida de Sara, ela aborda, inicia falando da vida de Sara, né? Ou seja, a morte de Sara, mas que quando é o momento que mais se fala da vida de alguém, exatamente no dia da morte, né? Que se relembra a vida daquela pessoa. E Sara, como uma mulher santa, certamente deixou um legado que dura até hoje. Em seguida, a Parashá aborda Abraão, após a morte de Sara, Abraão mandando o seu servo, isso é um resumo, né, da porção, da Parashá, Abraão enviando o seu servo Eliezer à terra dos seus parentes, né, para buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Isaac certamente estava triste, desolado pela morte da mãe, e Abraão então manda buscar uma esposa para que Isaac não fique tão triste. Chegou a hora de Isaac ter uma família. Aborda o encontro, né, do servo lá com Rivka, com a família dela, o retorno, o encontro de Rivka com Isaac, o casamento deles, que é algo interessante. Eu vou falar um pouquinho hoje, vai ser o tema que eu vou abordar hoje mais detalhadamente nessa Parashá. E no final, e tem também uma questão que essa Parashá aborda, que é o patriarca Abraão comprando uma terra aos nativos do lugar, ao povo de Canaã. Isso, no mundo espiritual, traz uma coisa muito interessante, algo muito forte. Quando Abraão compra aquela terra, ele cria um elo praticamente eterno com aquela terra. Possessão de sepultura, quando alguém compra uma sepultura em algum lugar, aquilo ali é o que já chama jazigo perpétuo, não é assim? Nos cemitérios das cidades, como a gente conhece, chama-se jazigo perpétuo. Ou seja, para sempre vai pertencer para aquela pessoa que comprou. Abraão ali, ele comprou um jazigo perpétuo. Só que, quando a gente lê o texto, nós vemos que Abraão não comprou uma gaveta, como hoje se compra nos cemitérios das grandes cidades. Abraão comprou uma área de terra muito grande. Quando vai se ver o valor, quando você pega e faz a conversão da moeda da época para valores de hoje, você vê que Abraão comprou um pedaço de terra que valia hoje por quase uma fazenda. Negócio caríssimo. Então ele não comprou só o local da sepultura, ele comprou todo um campo ao redor. E ali Abraão cria um elo com aquele lugar que, queira ou não, os inimigos aceitarem, mas continua lá. Pertence a Abraão e a sua descendência. Só por aí já é o suficiente para criar um link dos atuais filhos de Abraão com aquele lugar. E sem contar que Adonai já havia prometido a Abraão e depois deu não só aquele lugar que Abraão comprou, mas toda aquela região aos filhos de Israel. E por último aparece
nessa porção, Abraão casando de novo, depois da morte de Sara, gerando mais filhos. E o texto encerra, a paraxá encerra, falando da morte do próprio Abraão e dos descendentes por parte de Ismael. Porque na paraxá seguinte vai falar dos descendentes a partir de Isaac, que é a linhagem da aliança. Como nós não temos tempo para abordar tudo, o correto é que cada pessoa... O vento aqui está forte hoje, hein? Deixa eu botar isso aqui para o vento não carregar isso aqui. Como o correto é que a cada dia da semana se leia uma aliá, né, uma porção, uma subporção, vamos dizer assim, da paraxá, nós ficamos mais tranquilos de estudar apenas uma parte que o tempo nos permite. Então, eu vou abordar com vocês hoje algo que me chamou muito a atenção nessa paraxá. Como eu disse, toda a Torá ela é fantástica, ela é maravilhosa, mas é necessário escolhermos algo para abordar por causa do tempo que nós temos. Embora essa questão da compra da terra por Abraão, que é onde começa o texto, é muito fantástica, muito interessante, mas eu quero abordar algo que me chamou muita atenção estudando. Sempre que eu estudo essa porção, me chama a atenção esse detalhe. O casamento de Isaac e Rivca, ou Rebeca. Abraão pega seu servo e manda ir à terra de Canaã, à terra em Harã, né, para buscar uma esposa para seu filho, Isaac. Ou seja, quem define o momento é Abraão. Ele acha que o momento é aquele e manda seu servo buscar uma esposa para Isaac. E aí baseado nisso, eu criei um subtítulo, né, para esse estudo de hoje. O capítulo 24 dessa paraxá, o capítulo 24 de Bereshit, de Gênesis, que eu coloquei o casamento de Isaac e Rebeca, né, Rivca, versus a aliança de Adonai com Israel. Vocês vão ver que tem coisas interessantíssimas. O casamento judaico, eu acho que aqui todo mundo já participou de um casamento judaico e sabe, pelo menos a maioria já participou do casamento judaico, e sabe que ele é cheio de detalhes. O casamento judaico, quem assiste, seja de qualquer cultura, até aqui eu não conheço ninguém que assistiu a um casamento judaico e não ficou maravilhado. É uma coisa fantástica. Se a pessoa for com o coração aberto, eu não conheço ninguém. Pessoas de cultura diferente, pessoas de religiões diferentes, que assistem o casamento judaico e saem maravilhado, porque é cheio de simbolismos, só que simbolismos com princípios, simbolismos profundos. E o casamento judaico é uma coisa que ele permanece quase que o mesmo, tem poucas alterações há milênios, porque o casamento judaico ele se baseia nesse casamento aqui, que é estudado nessa porção, capítulo 24 de Bereshit, de Gênesis. E se mantém quase que inalterado durante esses milênios, com poucas alterações devido às circunstâncias de Israel ter sido espalhado pelo mundo. Então algumas coisas mudaram, mas na sua origem, os pontos centrais, os pilares continuam inalterados. E o primeiro ponto que nós vemos interessante aqui é esse. O pai do noivo decide quando deve acontecer o casamento. Não foi Isaac, já tinha praticamente 47 anos, mas quem decidiu o dia que Isaac deveria se casar foi Abraão. Bereshit, Gênesis 24, versículo 4. Abraão chega para Eliezer, seu servo, e faz jurar e diz: mas que irás, jura que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaac. Né? E aí você conhece a história, Eliezer se comprometeu em juramento e foi. Pegou um grupo de homens, que daqui a pouco eu vou falar, com os amigos do noivo, né? Que tem no casamento judaico, e foi buscar a moça.
Partiu de Abraão a ideia. Por isso Yeshua diz, olha, daquele dia e hora, nem o filho, nem os anjos, mas só o Pai sabe. Você vai ver que existe o tempo todo na Brit Hadashah uma relação muito estreita do casamento judaico com a obra de Yeshua. E eu vou mostrar aqui de Adonai, a aliança de Adonai com Israel como um todo. Depois que o pai decide que o filho deve ir até uma determinada família, procurar uma esposa para si, o que é que tem que acontecer? O próximo passo em qualquer casamento é o quê? A família tem que dar o consentimento. Se o pai e a mãe não aceitar, o rapaz, só se ele for muito ousado e irresponsável e roubar a moça, né? Não acontece isso pelo mundo afora, né? Mas isso é um erro grave. Tem que haver o consentimento da família. E exatamente o que houve. Quando chegou lá, todos conhecem a história, né? Que Eliezer ora, Adonai mostra ali Rivka, né? Rebeca, naquela hora que ela vem para dar água, pegar água, ela dá água a ele, aos seus animais. E aí começa o enredo. Eliezer é levado até a casa de Betuel. E quando chega lá, a moça conta a história. Eliezer conta também a história toda, se apresenta. Eles sabem, reconhecem quem é Abraão. E aí o que é que acontece? Depois de que toda a história ali é exposta, eles dão o consentimento. Gênesis 24, 51. Eis que Rebeca está diante de a tua face. Toma e vai-te, e seja por mulher do filho do teu Senhor, como te diz Adonai, como te diz o Senhor. Isso aqui quem disse? O pai de Rivka, o irmão mais velho, a mãe, a família. Dão consentimento, ou seja, obedece, aceita a ordem que partiu de Abraão. Qual é o próximo passo agora? Que acontece até hoje. Todos esses pontos, esses dois pontos que já pontuei aí, acontecem até hoje nos casamentos e principalmente no casamento judaico. Qual é o próximo passo? Que só existe isso hoje, pelo menos eu creio que existem outras culturas, mas na cultura cristã, por exemplo, não existe. Existe na cultura judaica o pagamento do dote. O noivo tem que pagar um valor ao pai da moça. Parece estranho, é como se estivesse comprando, mas é assim. Isso, na minha opinião, não é colocar a moça como se fosse um objeto, é reconhecer o valor que ela tem, né? É como uma joia rara, uma joia cara que aquele homem está adquirindo. Gênesis 24, 53. Depois do consentimento da família, o que é que Eliezer faz? Ora, agradece ao Eterno e tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestido. Eu creio que aqui era incluído, aí estava o vestido da noiva. E vestidos, e deu a Rebeca, a Rivka. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. O irmão mais velho aqui, que era Labão, né? Aí que viria a ser, depois vai acontecer a história de Jacó, no mesmo lugar. Ou seja, aqui a cultura judaica, o casamento judaico se baseia na questão do dote. Já houve aqui, você vê que não foi à toa que Eliezer levou coisas caríssimas, prata, ouro, vestidos, roupas caras. Antigamente roupa era algo de um valor extremo. Hoje roupa é um negócio que você usa, fica velha, joga fora. Antigamente, nessa época aí, uma peça de roupa tinha um valor que você não tem ideia. Quando Jacó, por exemplo, quando José abençoa seus irmãos com roupas, Jacó faz uma roupa multicolorida para Yosef, né, José, aquilo tinha um valor absurdo. As pessoas não eram como hoje, que a gente usa uma roupa de manhã, usa outra de tarde, vai ali, usa uma roupa. As pessoas muitas vezes eram conhecidas pelas roupas que usavam. Por exemplo, o profeta Eliseu, né? Elixá, Eliarro, Elias,
era conhecido por causa da capa que usava. Ou seja, sempre a mesma roupa, porque era algo caríssimo. As pessoas não usavam uma roupa de manhã, outra de tarde. Tinha pessoas que tinham que ter duas roupas, lavava uma enquanto usava a outra, porque eram coisas caríssimas. E ele deu presentes aqui caríssimos. Aqui é o dote, ele estava pagando o dote da moça, o que é feito até hoje na cultura judaica, pelo menos em Israel. Pelo mundo afora, algumas coisas como essa, por exemplo, já quase que não se cumpre mais, devido a diversas circunstâncias. Se faz mais de modo simbólico, mas ainda está presente em todos os lugares, pelo menos de um modo simbólico e de modo mais real até hoje em Israel, em muitas famílias. Em seguida, depois do pagamento do dote, o que é que acontece? A cerimônia, a festa do casamento. Nós vemos que aqui, devido às circunstâncias, acontece algo diferente. Acontece algo diferente, por quê? Por causa das circunstâncias. O noivo estava em Canaã e a noiva estava lá em Harã, centenas de quilômetros de distância. E eu acho engraçado que hoje, alguém pode argumentar, mas não tem nada a ver, não houve uma festa de casamento porque eles estavam distantes. Hoje, o mundo está vivendo algo semelhante. As pessoas estão casando pela internet. Pelo menos nos casos que eu tenho visto, os noivos estão ali juntos, sim, porque está na mesma cidade, está tudo próximo, mas as pessoas estão a quilômetros de distância fazendo cerimônia pela internet, por causa da circunstância que o mundo está vivendo agora. A circunstância aqui eram os noivos que estavam separados, distantes um do outro, mas houve uma cerimônia de casamento. Você veja que houve a festa, então comeram e beberam. Eliezer, e os homens que com ele estavam. Vários homens que tinham ido com Eliezer. E passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse, deixai-me ir ao meu senhor. Houve um banquete, houve uma festa ali. Ou seja, a cerimônia do casamento. Com essa diferença dos noivos não estarem presentes por causa não estarem juntos os noivos, por causa das circunstâncias. Mas se não fosse isso, certamente Isaac estava ali. Depois vem o ponto crucial. No início houve, em primeiro momento, a aceitação, o consentimento da família. Agora vem o consentimento da noiva, como é assim até hoje em qualquer casamento e principalmente no casamento judaico. Você preparou tudo, fez a festa, fez tudo, se a noiva disser não, o noivo vai ter que voltar para casa chorando. Ninguém pode obrigar a noiva a casar se ela não quiser. Isso já aconteceu muito nas culturas, acontece até com antepassados nossos. Na minha família eu nunca vi contar nenhum caso, mas existem relatos no interior de mulheres que eram obrigadas a casar, não só a mulher, mas os dois, o rapaz também, mesmo que ele achasse a noiva feia, mas se os pais escolheu, ele tinha que casar. Se a noiva achasse o rapaz feio, a família escolheu, tinha que casar. Eu conheço até a história aqui de seu Tibúcio e Dona Firmínia, lá na cidade de Serrinha. Dona Firmínia hoje, se estivesse viva, já tinha seus 120 anos, seu Tibúcio tinha mais ainda. Dona Firmínia disse que conheceu seu Tibúcio na hora da cerimônia do casamento. Não tinha visto antes. Conheceu lá na hora, seu Tibúcio conheceu a Dona Firmínia lá na hora. É possível até que algum parente dele me ouça aqui depois. Aí ela até brincava, a gente ficava, e aí, Dona Firmínia, e se na hora não gostasse? Meu filho, mas eu dei sorte. Quando eu cheguei lá, que eu vi Tibúcio todo vestido de noivo lá, eu achei ele tão bonitinho. Diz que amou seu Tibúcio logo de cara. E ele também gostou dela. Deram sorte, porque poderia não gostar, mas os pais iam obrigar. Isso, mais diretamente na cultura antiga, não existia. A moça, pelo menos na cultura de Israel, a moça, baseada nisso aqui, a moça tinha o direito de dizer, eu não quero. Aí eles perguntaram, então, e chamaram a Rebeca, e disseram-lhe, irás tu com este homem? E ela respondeu, irei. Se ela dissesse, não irei, eles
iam ter que devolver o dote, ia ter que cancelar tudo que tinha sido feito até ali. E lembra que, inicialmente, Eliezer pergunta a Abraão, e se a moça não quiser vir comigo? Ele nem fala, e se a família não permitir que ela venha? Não, ele pergunta, se a moça não quiser vir comigo? Porque ela tem que dar o aval final. Você vê que em algumas culturas, inclusive culturas que têm Abraão como origem, não observam isso. Até crianças, adolescentes são dadas em casamento, elas ainda não têm nem condição de escolher nada. Já são dadas em casamento em criança. Contraria esse princípio. Abraão não agia dessa forma. A Torá não ensina a fazer dessa forma. E uma coisa interessante, os amigos do noivo. Lembra da parábola de Yeshua das 10 virgens? Que lá no meio da noite ouve-se um grito, né? Das 10 virgens, e aí vem o pessoal na frente do noivo anunciando a vinda do noivo, que em outras passagens Yeshua chama de o amigo do noivo, ou os amigos do noivo. Aparece aqui. Gênesis 24, 59. Então despediram a Rivca, Rebeca, né? Sua irmã e sua ama, ou seja, a serva de Rivca, e o servo de Abraão e seus homens. Desde o começo vocês viram que Eliezer, quando foi buscar essa moça, ele foi com vários homens. Na cultura judaica ele é chamado de os amigos do noivo. Né? Isso é um negócio interessante, é por isso que quando termina o casamento, os amigos do noivo vêm, pega a noiva, joga para cima e faz festa, pega o noivo no braço e faz aquela coisa toda, porque os amigos, Yeshua disse que os amigos do noivo se alegram com ele. Já existia isso lá naquela época. O casamento judaico ele se baseia no casamento de Isaac e Rebeca. Outro detalhe, o casamento judaico, quem já assistiu, sabe que existe a questão da noiva entrar ali com o rosto coberto. E o noivo, depois que tira o véu de sobre o rosto da moça. Aconteceu aqui, no casamento também de Isaac e Rivca. Gênesis 24, versículo 63 e até o 65. Eles já vinham voltando, chegando já em Canaã, e Isaac saíra a orar no campo, à tarde. E levantou os seus olhos e olhou. E eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque. E desceu do camelo. E disse ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Olha que coisa interessante, gente. É nisso aqui que o casamento judaico se baseia, para ter aquele episódio da moça, vocês já devem ter visto, né? Da moça entrar com o rosto coberto com o véu, aí quando chega diante do noivo, o noivo tira, olha simbolicamente, olha para não ser enganado como Isaac foi. Ou, perdão, como o Jacó foi. Recebeu a irmã pensando que era a que ele amava. E aqui nós vemos que já havia uma ansiedade por parte dos dois. Isaac estava vindo do campo e olhou para onde? Olhou para o caminho por onde chegava quem vinha até o local que ele morava. Ou seja, ele estava ansioso, certamente olhava todo dia. Isaac, certamente aqui, já estava preparado. Do jeito que Yeshua fala que a noiva tem que estar preparada para a vinda do noivo, porque ela não sabe o dia e hora que ela vem. Aqui, até no sentido inverso, nós não sabemos. Isaac não sabia que hora Rivka ia chegar. Rivka não sabia que em uma noite seria decidida a vida dela. Nós vemos que o enredo todo aqui ocorre em uma noite. E o interessante, gente, é que Yeshua o tempo todo quando se refere à vinda dele como noivo para buscar a sua noiva, que é a congregação dele, buscar Israel, ele sempre se refere à noite. Vocês já lembram desse detalhe? Que quase todas as parábolas de Yeshua que tem essa tônica, ele fala sempre da noite. Certamente ele está fazendo uma alusão a isso. Rebeca, foi durante uma noite que tudo mudou na vida de Rebeca. Ela encontrou Eliezer durante o dia.
E foi, lógico, né, para casa no final do dia, que era a hora que eles iam dar água aos animais. Mas o decorrer da coisa, a aceitação da família, a pergunta a ela, a aceitação da parte dela, o banquete, o pagamento do dote, todo o enredo em si da cerimônia aconteceu durante a noite. A decisão de Rebeca, a decisão dos pais, tudo praticamente aconteceu durante a noite. Até algumas horas atrás, Rebeca não sabia. Rivka não sabia que ocorreria na vida dela uma mudança assim tão brusca. Ela saía da sua terra e ia para um outro lugar, ela nunca mais voltaria à sua terra. E a vida dela tomaria um rumo totalmente diferente. O noivo ia chegar em uma noite, tudo ocorreria em uma noite, e a vida dela mudava em uma noite. Que ela não sabia quando iria ocorrer, ela nunca soube naquele dia, naquela noite. Isaac, do mesmo modo, não sabia o dia que seu noivo ia chegar, porque eram viagens de quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros, que levava, talvez uma viagem como essa aqui, de Eliezer, pode ter levado mais de um mês. Não era de carro, não era de avião, não era de moto, era de camelo. Deve ter durado aqui no mínimo aí um mês. E Isaac lá ansioso, olhando para o caminho, até que daqui a pouco aparecem aqueles animais, aquele grupo de pessoas, aí ela também já está ansiosa. Rebeca, certamente, o que é que Yeshua fala? A noiva tem que estar preparada, porque não sabe a hora que o noivo vai chegar. Já pensou que se Rivka tivesse lá toda descabelada, sem roupa digna, toda despreparada para um casamento? Como é que ela ia ficar numa situação delicada? Em uma noite ela teve que decidir tudo, arrumar as coisas que tinha que arrumar e partir em uma noite. Ou seja, ela, certamente como mulher, já desejando casar, desejosa de um casamento, ela já estava sempre, de certa forma, preparada. Porque em uma noite ela teve condição. Ela não disse, espere-me, mas até amanhã, me dê um tempo, que eu preciso de um tempo. Não, ela estava pronta. Quando disseram, vai com esse homem, ela de imediato, irei. Ela estava preparada para ir ao encontro de Isaac. E aí, depois de muitos dias, aquela ansiedade terrível, eles se encontram. Isaac ansioso, olhando para o caminho, ela ansiosa, quando vê lá, já imagina logo, é ele. E aí ela cobre a cabeça com o véu e vai ao encontro de Isaac. Isso existe até hoje. E o detalhe final que tem que existir, existe até hoje, em qualquer casamento, e principalmente no judaico, a consumação da união. Você sabia que se um casal, eu não sou advogado, mas eu acho que a lei, nossa lei também local é assim, se um casal, um homem e uma mulher se casarem, se a moça for virgem, e se eles não tiverem tido relação nenhuma, se casarem, e por algum motivo eles não consumarem o casamento, não ter uma relação sexual, eles podem cancelar o casamento, que o juiz vai permitir ser cancelado sem problema aquele casamento. Vai entrar com os advogados, fazer o processo legal e vai desmanchar o casamento, porque não foi consumado. Aqui houve a consumação também. Bereshit, Gênesis 24, 67. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, tomou como mulher, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. E amou-a, ou seja, tomou por esposa, tiveram relação de marido e mulher e começou a vida conjugal deles. E o casamento foi consumado. Gente, isso é fantástico. E como parte, deixa eu ver aqui a hora, como parte da cerimônia de noivado, né, que em hebraico é chamado de Eirusim, o noivo e a noiva passavam por um ritual de imersão em água. Acontece a imersão em água no noivado, na preparação para o noivado, que no caso aqui de Isaac e Rebeca praticamente não houve, porque foi tudo muito rápido, mas é necessário que haja.
no comum, quando as coisas estão dentro da normalidade. Havia a imersão em água. E também, na preparação para o casamento, havia também imersão em água. Fazia parte e faz parte até hoje do ritual do casamento. O noivo e a noiva passavam pelo ritual de imersão, separados, cada um em sua casa, em seu lugar. Que na cultura judaica é chamada de mikveh, e que na cultura cristã é semelhante ao que se chama de batismo, né, que é a imersão em água, como símbolo de pureza espiritual. Se purifica para uma nova etapa de vida. E o mais interessante, gente, é que na cultura judaica, se você pegar qualquer Sefer Torah, como aqui mesmo, a editora Sefer, que a gente utiliza aqui, eu tenho em casa outra de outra editora, eles sempre traduzem como mikveh, essa imersão em água como mikveh. Só que é necessário, as pessoas que acompanham, que conhecem a cultura judaica, sabem disso. Nós temos que ter um certo cuidado, porque nem sempre as traduções ela usa o termo correto na hora de traduzir. Se você for para o texto hebraico, não existe a palavra mikveh. Por exemplo, Levítico, né, Vaikra 16, 24. Verachat e lavará et besarô, a carne ou o corpo dele, lavará o seu corpo, bamaim, em águas, ou nas águas, bamacon, ou bemacon, macon é lugar, ou em lugar, ou em um lugar, ou no lugar, kadosh, santo, ou separado, ou sagrado. Ou seja, quando você pega qualquer Torá, como eu falei, e vai para a tradução para o português, essa palavra aqui, bamaim, está como em mikveh. Mas a palavra original é bamaim, em águas. Ou seja, o que é que isso está nos dizendo? É que embora a cultura judaica criou um padrão para o mikveh, como já existe desde milênios atrás, as sinagogas, escombros de sinagogas se encontra o mikveh ali, um tanque que tem uma metragem, tem que ter no mínimo 80 litros de água, né? Tem que caber no mínimo 80 litros de água, a pessoa fazer a imersão. A mulher, quando tinha problema no fluxo, né? Tinha um fluxo além dos 7 dias, quando ficava curada, ela tinha que fazer mikveh. Quando passava também os 7 dias, ela tinha que fazer mikveh. Diversas outras impurezas humanas tinham que passar pelo mikveh. Só que no original hebraico, não é necessário que seja nesse mikveh padrão que os rabinos criaram. É em águas vivas, água pura, água limpa. Não importa onde essa água é. Por isso que nós vemos Yohanan, o imersor, o João Batista, fazendo imersão do povo no Rio Jordão. O profeta Eliarro, né, quando imerge aquele homem que veio da Síria, né, o Naamã, no Rio Jordão, e muitas outras pessoas que a gente vê na história bíblica, que iam para o Rio Jordão, porque a imersão em águas, o bamaim, que é traduzido como mikveh, não precisa ser esse padrão num tanque padronizado, é água limpa. Outro texto que aborda, eu desafio vocês aqui a pegarem qualquer Sefer Torah e olhar, que onde aparece a palavra traduzida como mikveh, quando você vai para o texto hebraico, a palavra é essa aqui, bamaim, em águas, ou nas águas. A mesma coisa em Números 19:8. Número 19:8. E quando fala da questão da novilha vermelha, e aquele que queimou a novilha deveria lavar as suas vestes, porque ficava impuro. E deveria lavar as suas vestes. Aqui, ó. Ierchabet, banhará ou lavará. Benaheu, Benadaiv, né? As roupas dele, ou suas roupas. Bamai, em água. Aqui está falhando o laser. Nas águas ou em águas.
E lavará verachetes, e lavará ou banhará o seu corpo, né? Bessarô, seu corpo, a sua carne. Bamai, nas águas também. Seu corpo tem que tomar banho, um banho ritual ali, e lavar as vestes em águas. A palavra é essa aqui. Então, quando nós vemos a cultura, tanto no judaísmo messiânico quanto na cultura cristã, as pessoas imergindo em água, não tem nada de errado. Porque era assim na antiguidade. Depois foi se criando, no decorrer do tempo, foi se criando por dificuldades, lógico. Muitas vezes as pessoas tinham que fazer suas imersões escondidas por causa de perseguição. Aí criou-se em sinagoga, em casa, e até por comodidade, lógico, não tem nada de errado nisso, criou-se o mikveh, o tanque ali em casa. Mas, desde que você faça sua imersão em águas vivas, água limpa, água potável, não tem nada de errado. E nós vemos que João Batista, o Yohanan, o imersor, fazia isso, preparando a noiva do Messias. E já caminhando para o encerramento, quando Yeshua veio a Yohanan, a João, para ser imerso, vocês conhecem a história, sem ter pecado nenhum, a Brit Hadashah diz que Yeshua não cometeu pecado, não transgrediu a Torá, mesmo sem ter pecado, ele estava transmitindo ali uma mensagem. Ele veio a Yohanan, pedir para Yohanan o imergir aí em água, mesmo sem ter pecado. Yohanan resiste, não quer fazer aquilo. Aquele ato era símbolo de um noivado. Eu vou explicar para vocês aqui mais claramente o que eu imagino disso. Sua noiva, Israel, estava vindo a Yohanan, a João, sendo imersa, sendo purificada ali. João estava declarando ali, João era tido como um profeta, todo mundo reconhecia João, o próprio texto mostra que todo mundo reconhecia Yohanan, João, como um profeta. E ele estava imergindo o povo, e o povo estava vindo, se arrependendo e fazendo a imersão, se purificando das suas mazelas anteriores para se renovar perante o Eterno, renovar a sua aliança, nascer de novo, vamos dizer assim, ser purificado. Ou seja, Israel, a noiva de Yeshua, estava sendo preparada para quem? Para ele, para o noivo. E pelo ritual do casamento judaico, era necessário que o noivo também fosse imerso. Isso é assim até hoje no casamento judaico, e sempre foi assim. A noiva e o noivo se purificavam, fazia sua imersão em águas, que é chamado de mikveh, pela tradição. Então, se a noiva estava passando por esse ritual de purificação, o noivo também precisava. Aí Yeshua vem e cumpre esse princípio. A sua noiva, Israel, a congregação, estava sendo imersa ali pelo profeta que viria à frente dele preparando o povo. Ele também precisava. Aí quando João questiona, aí o que é que Yeshua diz? Mateus 3,15. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, tudo que é correto, todo o plano. Se a noiva dele, se a Israel estava sendo imerso, sendo purificado, o noivo também, que era Yeshua, precisava ser purificado, mesmo estando limpo, para cumprir o ritual, senão ia ficar faltando algo. Ou seja, convém cumprir o plano espiritual do Pai. É isso que Yeshua estava dizendo. A relação de Adonai com os patriarcas é de um noivo ou esposo e de uma noiva, a esposa. Olha o que diz Jeremias 31, 32. Quando ele fala da renovação da aliança, a nova aliança que faria com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. O que é desposar? Tomar como esposa. Tomar como noiva para casamento. Diz o Senhor, diz Adonai, apesar de eu haver desposado. Você vê que a linguagem aqui é de marido e mulher, noivo e noiva, esposo e esposa, já de Adonai, o Pai, com Israel. Aí, semelhantemente, Yeshua vem e usa a mesma linguagem com os descendentes desses patriarcas, com os descendentes de Israel. Yeshua usa a linguagem de noivo
o esposo, e noiva e esposa. Mateus 9:14. Chega uma hora que questionam Yeshua porque os discípulos dele não jejuavam. Aí Yeshua diz, então chegaram ao pé dele os discípulos de João Batista, porque eram acostumados com a imersão, né? E com jejum, e vinha e questionaram, por que os discípulos de João fazem jejum o tempo todo e os teus não fazem? Aí Yeshua diz, aí eles dizem, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Ou seja, Kefa, Pedro, João, Tiago, não jejuavam, enquanto Yeshua estava ali. E disse-lhes Yeshua, podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ou seja, Yeshua, semelhantemente a Adonai aqui, quando anuncia essa aliança que Yeshua viria selar, que Adonai se coloca como esposo para Israel, e Yeshua aqui está se colocando como esposo para os seus discípulos. Chegará um dia em que eu, no caso Yeshua, estarei ausente e eles jejuarão. Mas agora eles estão felizes. Eles não precisam de jejum. Ou seja, jejum é algo que só se pode fazer, só se deve fazer quando você tem alguma coisa está lhe quebrantando, está lhe afligindo, você precisa colocar diante do Eterno. Quando você está feliz, você não faz jejum. É por isso que não se faz jejum em dia de Shabat. Porque Shabat é um dia da alegria, a não ser quando coincide com Yom Kippur. Aí o Yom Kippur sobrepõe o Shabat. Fora disso, não se jejuma em dia de sábado, porque é um dia de alegria. Tem que ser um dia de alegria, um dia de deleite. E Yeshua está dizendo que quando ele voltasse ao Pai, que os discípulos iam sentir a falta dele e iam jejuar. Por isso que até hoje, ainda nós devemos jejuar sim quando estamos abatidos, quando estamos precisando de um socorro do Eterno, alguma questão que nos incomoda, a gente pode jejuar porque Yeshua ainda não voltou, ele não está no nosso meio presencialmente, ele está em espírito, mas presencialmente, corporealmente ele não está. Mas diante dele não há necessidade de jejuar. E aqui ele se coloca como esposo, como noivo, que o noivo logo é o quê? Esposo. A relação é a mesma. Então, irmãos, nós vemos que a questão da imersão, o que se chama de batismo, que se faz quando se reconhece Yeshua como Messias, é necessário. Tem um valor espiritual muito grande. Era assim desde aquela época, quando se convertia, inclusive quando se convertia ao judaísmo pelos métodos rabínicos, além da circuncisão, era necessário fazer a imersão também, que se chama de mikveh, que é, como eu falei, a imersão em água, independentemente de onde seja essa água, tem que ser limpa, água pura, que era chamada de águas vivas. Então, era assim. Por isso que é legítimo, a imersão em água é legítima. Quando a gente pega as pessoas se convertem a Yeshua, reconhecem Yeshua, a gente faz a imersão em água. Vocês lembram quando lá em Aracaju a gente fez naquele rio Vaza Barris, né, um grupo de pessoas, naquele dia lá na casa da irmã Marilene, alguns aqui estão presentes que estiveram lá, né, irmã Joyce, irmão Davi e outros mais que fizeram. É legítimo, você tem que fazer esse simbolismo, porque era assim, e simboliza o quê? Simboliza um ritual de purificação. Você está se arrependendo de uma vida pregressa que você esteve e está entrando para uma nova vida. É como se você estivesse morrendo aquela velha pessoa e nascendo uma nova, que Yeshua fala de novo nascimento. Uma nova personalidade vai ser formada a partir dali. O novo nascimento é interessante porque dá ideia, muita gente pensa que nascer de novo é já nascer pronto, perfeito. Não é isso. Quando Yeshua fala de se não nascer de novo, de modo nenhum herdará o Rei dos Céus, como é que se nasce, gente? Se nasce como? Se nasce criancinha, bebê. E que vai ser formado uma personalidade. Vai levar anos e anos para uma personalidade nova ser formada. Então fique tranquilo, quando você faz sua imersão, aquele que tem descendência, faz a Brit Milá, reconhece Yeshua como Messias, e aí depois vem os momentos de fraqueza, comete pecado, não se desespere. É assim.
A nova personalidade está sendo formada como uma criança que nasce, está recebendo uma instrução e todos os dias erra. Mas vai errando hoje, acertando amanhã, até aprender as coisas. Então, nossa personalidade, o novo nascimento, ele está em andamento. A nova personalidade daquela pessoa que no passado mentia, cometia todo tipo de coisas que Adonai condena em sua instrução, você vai passar a repudiar. Vai ter momentos que vai tropeçar, vai acontecer, vai pecar, mas vai insistindo, igual a criança que está aprendendo. Até chegar um momento que você chega na nova personalidade, aquelas coisas que no passado lhe tentava tanto, lhe levava o tempo todo a tropeço, vai chegar uma hora que você vai dominar e não vai mais ficar ali derrubando. É assim que acontece o novo nascimento. Não se nasce grande, se nasce pequeno e vai crescendo, vai se formando uma nova criatura. Isso é fantástico, gente. Isso nos dá um certo alívio, o medo daquela responsabilidade. Tem gente até, tem movimentos pelo mundo afora, que a pessoa faz uma imersão e comete um pecado grave, é obrigada a fazer de novo. Gente, isso é errado. Se fosse assim, nós teríamos que fazer nova imersão todos os dias, porque nós cometemos pecados todos os dias. Se a gente parar para avaliar, a nossa caminhada no nosso dia a dia, a gente está sempre cometendo alguma transgressão. Vai ter dias que não, vai ter talvez semanas que não, pode acontecer, mas sempre nós temos uma tendência a sempre errar em alguma coisa. É preciso a pessoa ser muito dedicada, muito cuidadosa para que ela não faça isso. Mas sempre acontece. Porque nós estamos nos desenvolvendo. A criança, aquela pessoa que nasceu de novo, decidiu morrer para aquela vida que tinha antes de erros, de pecados, decidiu deixar para trás e nascer de novo, como Yeshua fala, formar uma nova criatura, ela vai errar. A criança tem hora que tropeça, cai, levanta, cai de novo. Com o tempo ela não vai estar mais caindo, com o tempo vai aprender a falar e vai crescendo, crescendo até o dia que estiver adulta. E mesmo depois de adulta comete erros, mas é aquilo que a gente chama de acidente. Acidente é algo que acontece sem você querer. Você não bate um carro porque quer. Você bate porque às vezes você se esqueceu. Quantas vezes eu mesmo já avancei sinal, quando passei para o sinal vermelho, eita rapaz, não percebi o sinal vermelho e avancei. Poderia ter atropelado alguém e batido em alguém ali, mas não foi querendo. Foi uma fatalidade, você se esqueceu e aconteceu a coisa. Então, os erros, os pecados na vida da pessoa que teme ao Criador, é assim. É diferente daquilo que você faz porque quer. A iniquidade é saber que aquilo é errado, mas decide fazer a si mesmo. Isso é que é a iniquidade, isso que leva o homem à morte, a morte eterna, a segunda morte. Que Adonai nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e renove a nossa aliança. Ajude-nos a realmente formar essa personalidade de nova criatura dentro de cada um de nós. לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה